Boa tarde, então, pessoal. Então, eu sou o Baba Hendrix. Baba Léo de Oxalá. Baba Eduardo de Oxalá. Então, somos aí 3 filhos de Oxalá, na proposta de fazer um bate-papo informal, né? Informal nessa primeira live, então, do que nós chamamos de cafezinho no terreiro. Para discutir aí o que coisas a respeito do batuque, tá? Mas antes disso a gente podia falar aqui, né? Achava que é importante cada um se apresentar. E daí vamos começar aqui pelo Baba Eduardo. Como falei, né? Baba Eduardo de Oxalá, Oxalá da Cum. Já tenho 18 anos, 20 anos de santo, no caso 18 anos de casa de Pedro de Oxum. E vem aí, ó, acompanhando essas lives aí, e em consenso com meus 2 irmãos aqui, resolvemos fazer um bate-papo informal nesse cafezinho da tarde. Eu já sou... Deixa eu resolver aqui um problema técnico, porque nem sempre a gente se dá bem nessas troças tecnológicas. Eu já sou... Pronto, melhorou. Bom, então eu sou o Baba Hendrix, né? Sou o Babalorixá da nação Ijexá. Tenho 15 anos de santo, sou o mais mocinho deles tudo aqui, né? E a gente tá aí nessa batalha já há bastante tempo. Vai lá. Bom, eu sou o Léo de Oxalá, né? Esse ano o pai a gente completa 29 anos de pronto, né? E estou completando 13 anos de casa aberta, né? 13 anos que a gente está de casa aberta. Estamos aí para essa conversa, né? Que é ver o que acontece aí. Esse que acontece aí, na verdade, é culpa do Léo. Né? O Léo diz, vamos fazer uma live aí, discutindo coisas do batuque, justamente porque a gente não concorda com tudo. E essa é uma das práticas das tradições de matriz africana, que a gente precisa sempre entender. A tradição de matriz africana ela é agregatória e ela agrega o diferente, não apenas a pessoa do diferente, mas também o pensamento diferente. Então, eu, né, Baba Eduardo, Baba Léo, Baba Léo ou é Tó e Vô do nome? Então, isso é uma grande polêmica. Isso aí vai ser assunto para um próximo vídeo, né? Vamos discutir isso no outro. Seja de Nagô, Seja de Vodum, né? Então, vamos discutir isso num próximo bate-papo. Mas por hoje aí, né, então, nós somos aí amigos há quase 20 anos, né? Exatamente. E não significa que concordamos sempre. Sabe como é que é Oxalá, né? Oxalá é povo triste, né? A gente tem que lembrar sempre disso, né? E sobretudo nós filhos de Oxalá temos uma arrogância inata. E isso é uma coisa que a gente precisa compreender sempre, né? Essa arrogância está em nós isso. Então a gente precisa exercitar sempre. Mesmo a gente sem falar, as pessoas acham que a gente é arrogante. Agora, por quê? Não sei. Porque a gente é de fato. Mas é aquela história de sempre, né? É arrogante até conhecer a pessoa. Depois conhece, eu não sabia que era assim. Tão simpático. Tão simpático, a gente é um amor. Nós tivemos algumas conversas já, nós já se reunimos, né? Nós tínhamos um grupo, o pessoal que nossos mais próximos sabem que a gente participava de um grupo do EGB, né? Há uns 10, 12 anos atrás, né? Então a gente já tinha uma conversa assim, já sobre não só sobre religião, sobre África, sobre vários assuntos, né, destinados à matriz africana. Então a ideia de reunir o pessoal aqui de novo é justamente a gente voltar, né, a conversar sobre religião e agora falando mais exatamente sobre batuque, né? Então a ideia é essa, né? É discutir o assunto, né? Os assuntos que veio a surgir aí. O pessoal que quiser mandar também alguma opinião aí, ou uma ideia de assunto, né?
fique à vontade. E até isso, né? Antes, há 10 anos atrás, não tinha essa interatividade, nem essa ferramenta que seria o caso do Facebook, o Live. E a gente fazia as conversas, era um grupo. Não era um grupo fechado, era aberto, só que o pessoal ficava meio até inibido. Questão de pensar que só tem letrado lá em religião, só uma que eles comentavam, os em África. Não, havia várias facções e havia bate-papo, mas com o tempo, né? Discussões, né? Discussões, havia discussões. E discordância, sobretudo. E hoje nós estamos aqui tanto para concordar quanto para discordar, né? Aqui eu estou vendo aqui que o pai Júlio Barros, também é de Oxalá, está dizendo, tenho que concordar com essa certa arrogância dos filhos de Oxalá. Quer dizer, a gente sabe onde é que a gente... Né? O pai Júlio, abraço. Abraço, pai Júlio. Pai Júlio disse que 3 filhos de Oxalá se reunindo ia dar treta. Ia dar treta. A gente tenta, mas nem tanto. Né? E a Lise de Iemanjá disse, opa, eu que sei, claro, marida de Oxalá. Sim. Então é claro que ela sabe também. Mas num outro momento talvez a gente possa discutir melhor esses aspectos aí dos filhos de Oxalá. Hoje o tema central da nossa discussão aqui é Egum. E daí eu vou passar aqui eu queria que tu falasse da casa aqui, né? Onde nós estamos, sim, né? sim. Nós estamos na casa de Oxalá, né? Então, nós estamos aqui no Ilê do Pai Oxalá, né? No Queuê de Jeje Nagô, Ilê Oxalá Seguibó, né? Que tem 13 anos aqui de fundação, né? Nação Jeje Vodum Nagô. Então estamos aqui, né? Tocamos com a Guidavi também, né? De vez em quando, né? O pessoal que acompanha aí sabe, tem uns vídeos lá no YouTube lá que pode ver. Então é isso aí. Estamos aqui na casa do pai, na casa do pai Oxalá, né? E não só do pai Oxalá, né? Mas também das Oxum, né? Porque quem adoça a minha vida são elas sempre. Eu acho que o adoçamento foi agora, né? Saiu agora. A gente pede a bênção então do Pai Oxalá para nossa fala, né? E que das nossas bocas não saiam mentiras. Saiam aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe, né? A gente não vai inventar nada aqui. Também não discutiremos questões discutíveis, mas não vamos discutir o fundamento em si, né? Como se faz. Mas talvez ali um porquê se faz, né? E talvez a gente relate alguma coisa ou outra apenas para ilustrar aquilo que a gente quer debater. Quer começar, vai? Então, um grande assunto aí, né? Que é uma dúvida de muita gente aí é se o que seria o balé, né? Se o Egum fica no balé, né? Ou se ali é apenas um portal onde tu chega ali para te comunicar com ele, para fazer as ofertas, enfim. Ou se ele está ali de fato, se ele vai ficar ali, né? Se o Egum vai ficar ali, e se ele vai ficar, durante quanto tempo ele vai ficar, enfim, né? Pensando que se ele está ali, não há uma reencarnação, né? Então, o início do assunto seria esse, gira em torno disso. Rapaz, isso aí já dá bom ponto. Pano para manga. Questão de portal. É que eu já vi, como eu comentei antes no comentário, já vi 2 assentamentos de balé, né? E eu seria pelo fato do balé ser um assentamento de um egum, determinado egum, aí é questão de quem for assentar, né? E assentar ali. Aí no caso, posteriormente, sim, seria a questão de só fazer ali as oferendas, no caso, os trabalhos em si, e o Egum trabalhar em cima daquilo ali, que foi acertado. Existe hoje uma ideia aí, uma desconstrução da ideia do batuqueiro antigo, que o batuqueiro antigo, na realidade, ele pensava, né, e ele crê que a pessoa, o batuqueiro depois de morto, né, não todo batuqueiro, né, mas o pai de santo, mãe de santo, enfim, aquele que teve casa aberta, enfim, e que ele fica ali no balé, né, após a morte, o Egum fica no balé, né.
E hoje existe uma desconstrução disso, de que não, que a pessoa, após o falecimento, ele não permanece ali, né? Então, a minha ideia, o que eu penso da forma que ele fica ali durante um tempo, sim, né? Talvez um período de 7, 9 anos, né? Ele fique ali trabalhando, né? Para a comunidade ali da casa, né? E nesse período ele fica nesse meio termo, né? Nem no céu nem na terra, digamos assim, né? É isso que eu penso. Bom, eu discordo um pouco, concordo com alguma coisa, mas não com tudo. Teodoro, quer colocar alguma coisa mais? Não, eu até conversei um tempo bem atrás mesmo, que uma grande orixá, que também já partiu, que comentou que ela tinha o balé, mas era bem diferente daquele balé que eu conhecia, que eu tinha visto sendo assentado. Ela tinha o balé no mato. Ela disse que tinha lá um balé no mato, e lá ela fazia os feitiços dela. Então ali ela já me deu outra concepção de balé. O balé seria só para fazer feitiço e deu. Não tinha aquele ritual que é feito em 2 vezes ao ano, como se fosse só um ritual que teria que ser feito, não só usado para feitiço. Me deu outra concepção. Então aí é questão de batuque. Então. Batuque. Eu vejo esse pessoal que faz obrigação para Egum no mato, geralmente um pessoal que não tem um assentamento do balé, né? Que aí ele não tem como ter o assentamento, então ele vai uma vez por ano, ou 2, enfim, antes de suas obrigações, ele vai no mato e faz toda aquela obrigação no mato, né? Enfim, faz no mato as obrigações. Nisso a gente concorda bastante. A minha avó, ela disse que quando o pai de santo, ela me disse, ela já é falecida, mas quando ela me disse que o pai de santo dela ia dar o axé de balé para ela se negou. Ela disse que não queria de jeito nenhum, porque o balé servia apenas para fazer o mal para as pessoas. Esse era o entendimento dela. E eu acho que muitos dos antigos também tinham esse entendimento, né? Que o balé era para fazer o feitiço, era para usar a força do Egum, então, para se defender de outras pessoas e contra-atacar. Até porque isso tem uma referência ao que nós entendemos por justiça. E daí isso poderia ser um outro tema, inclusive, para a gente discutir. O que é justiça, afinal, nas tradições de matriz africana, né? Bom, para mim, o balé, ele é um local onde a gente é um local referência, né? É um local que tem contato com o mundo espiritual. Mas eu não acredito que o Egum esteja ali dentro, né? Para mim, o Egum ele tá num dos espaços de Orum, né? Como a gente tem debatido também, inclusive teologicamente, mas que ele é invocado através do balé. Assim como a gente invoca os orixás pelo quarto de santo, né? A gente invocaria os ancestrais pelo balé. Vocês concordam com isso ou não? Então, eu tenho uma outra história sobre isso, né? Eu conheci alguns babalorixás aqui do nosso batuque, né? Alguns bens, eu não vou citar o nome, né? Porque ficaria até ele é falecido já, né? Não é da minha nação. Que ele cultuava o balé da seguinte forma: qualquer refeição que ele fosse fazer na sua casa, ele separava a refeição primeiro para o balé. Então, todo dia, à tarde, se tu chegasse lá para tomar um café com ele, tomar um cafezinho da tarde com ele, enfim, né? Aí ele arrumava a mesa e tal, aquela coisa toda. Aí ele separava, primeiramente ele servia o Egum, né? Ele serviu o Egum, e aí antes de tu fazer no caso de tu tomar o café com ele era servido o Egum, né? Então aí pra mim fica um pouco claro que o Egum está ali, né? A todo momento, porque ele lidava com essa questão do Egum como se fosse uma pessoa que estivesse ali. Então cada refeição que ele fazia, ele separava aquela primeira parte e ofertava no balé. Isso eu vi, né? É uma coisa que eu vi, por isso que eu tenho essa ideia
de que realmente ele fica ali, né? Fica por um determinado período, né? Eu penso, né? Pai André aqui tá mandando boa tarde para nós aí. Pai André Estilo. Pai André do Boa tarde, boa tarde, pai. só os Oxalá também entrando aqui. Grande pai. Bom, Pai André, que é uma pessoa que também aí tem um axé, ele faz também balé, já fez para muitas pessoas aí, uma pessoa de fundamento aí nessa parte aí, conhece bastante, né? Sim. o Eduardo é do Vodum lá de, né, do Jejinagô, lá de Rio Grande, meu primo de Santos. É teu primo que toca também com a guitarra, isso, né? E também tem alguns vídeos na internet, né? Dizendo, ô povo terrível, falando dos Oxalá. É pessoal menos, né? A gente assume que é. Só que é até aquele povo. Não vamos escolher um bar. também. Mas como eu falei, né, no assentamento, né? Eu também tenho a visão que seria olha, o Egum assentado ali, eu já teria a visão de em determinado tempo. Sim, Determinado. eu também penso, 9 Assim, anos seria o período. Até. Seria até, tem a parte teológica, né, que fala quando, no caso, o Babalorixá morre, aí o Orixá morre, volta, no caso, o arado, o corpo volta à massa de origem e o espírito volta a Lodumário. Mas eu acredito que a questão do Egum ficaria no balé, ficaria preso no balé. E aí se trabalha com um determinado período. Mas então o que é o Egum? Não generalizando, não seria um orixá, mas seria isso um ancestral. Isso é uma das coisas. Um ancestral que seria venerado em determinados tempos ou quando fosse invocado. Mas isso é uma das coisas que o Paulo Tadeu Ferreira, esqueci o resto. Eu já faleci também, né? Ainda bem, não pode me processar mais. O teu grande amigo. O meu grande amigo não pode me processar mais, porque ele disse que ia me processar, porque na última vez que eu falei dele, eu só citei Paulo Tadeu, não disse todo o nome dele, né? Então é Paulo Tadeu Ferreira Martins, que eu também não quero um Egum na minha cola agora. Mas num dos livros dele ele diz que Egum nada mais é do que o orixá do falecido. Hoje a gente entende, bom, pode até ser que as pessoas antigamente entendiam dessa forma, talvez por conta de não compreender totalmente o que era Egum. Como eu já citei a minha avó mesmo, então é uma pessoa próxima a mim, não estou dizendo fulano lá distante, não, uma pessoa próxima a mim tinha um entendimento equivocado a respeito do que é o balé e, portanto, para que serve o Egum. Eu discordo que seja o orixá. Eu discordo que seja o espírito, um Egum ancestro, naquele determinado tempo de, vamos dizer assim, de assentamento, de ensinamento, maturidade, criasse ali na forma que é feito, ele trabalharia, no caso, como o orixá, o orixá que trabalhasse com ele. Mas o orixá em si, meio complexo. Então, eu também acredito da mesma forma, né? Porque, de fato, a gente sabe que tem alguns orixás aí de pessoas que faleceram que permaneceram, né? Então, aí fica comprovada a não ligação, né, do orixá, quando o orixá pede para ficar, né, e quer ficar após o falecimento do seu filho. Então aí são coisas diferentes, né? Uma coisa é o orixá, né, e outra coisa é o Egum pessoal, né, individual da pessoa. Isso para mim também sempre teve bem claro. Então aqui há uma concordância, né, entre todos aqui. Egum não é o orixá do falecido. Egum, agora, claro, eu entendo que o Egum também não é qualquer morto. Também, sim. Porque a Umbanda tem essa ideia, né, de que Egum é inclusive um espírito que pode ser, como é que ele chama? Ele mencionava o aparacá, né? Isso foi uma das nossas aprendizagens. Mas como é que a Umbanda chamava o Egum de espírito obsessor, né? Sim. Então assim, quando queria dizer que alguém estava passando
por algum problema espiritual, dizer que ele estava com o Egum, o encosto. O Egum era o encosto. Entendeu? Como encosto. Até um determinado tempo na minha vida eu pensava que era isso. É. Depois, estudando e entrando na casa onde eu estou hoje, descobri que é totalmente contra. Sou totalmente contra isso. Quando falar que qualquer coisa seja Egum. O Egum, para mim, isso é um nome sagrado. É um nome sagrado. Um religioso que passou por todas as etapas, fez todo o seu Urumalé, toda a sua África, recebeu a seu Ifá, sua faca, e depois, aí no caso, partiu para a mata de origem, recebeu aquela ilustre denominação de Egum. Eu tenho para mim que, eu chamo até assim um pouco de, como é que eu vou explicar assim, esses batuqueiros se eternizam, né? Não todos, né? Não todos. Eles se eternizam assim, como se fosse um Highlander, né? Ele permanece vivo, né? Independente de, né? Ele vai permanecer vivo entre nós, assim, sim, né? Entre nós, porque de fato eu penso que ele não é as pessoas têm medo, né? Tem toda uma questão de medo, de receio, né? Quanto à questão do Egum, né? De se tocar na palavra e se falar sobre isso. Eu vejo o Egum como, se tu tem santo, se tu há de ter santo, acho que foi tu que disse isso uma vez, uma frase mais ou menos assim, se uma casa há de ter santo, tem que ter o ancestral, tem que ter o Egum, né? E eu acho que é isso aí, realmente a gente deve sim cultuar, deve fazer as obrigações devidas, né? E sem medo, né? Sem medo. Sim. Porque para mim, sempre que eu me movimentei para isso, sempre foi algo que me retornou coisas boas, assim. E eu tenho amigos que têm um balé centro, e a gente nota a diferença daqueles batuqueiros que têm o balé centro e aqueles que não têm, né? Os que têm realmente... talvez eu esteja enganado, mas me parece que eles têm uma força a mais ali, né, junto com eles, né? E eu acho que é isso aí mesmo, né? Eu assisti um vídeo uma vez de um candomblé na Bahia, onde a moça, né, que era uma filha da casa, estava mostrando para quem estava documentando quadros na parede, e ela apontava para uma pessoa que era a antiga mãe de santo, que havia falecido, e ela dizia: hoje ela é uma ancestral que fortalece a nossa casa. Essa ideia de fortalecimento, né, que o Egum, ele fortalece a casa, assim como também o caboclo, o preto velho, o Exu, a pombagira, eles também fortalecem a casa. O Egum está aí para fortalecer também a casa. Com certeza. Agora, e eu escrevi há muito tempo atrás, eu escrevi assim: quanto mais Egum, melhor. E daí a internet veio abaixo, né, porque todo mundo diz: mas como? Porque a ideia que se tinha do Egum é que era coisa ruim. Só que quando eu digo quanto mais Egum, melhor, eu quero dizer que porque eles fortalecem mais ainda a casa, as pessoas, a comunidade que vive naquela casa, que tem vínculos com aquela casa. É óbvio, né? Fazendo todos os preceitos de desligamentos. Corretos. E daí vem não aquela coisa. E daí vem a outra pergunta, né? Que vem da cabeça. Todos os preceitos ali, desligamentos não está apto. Óbvio, né? Tem que procurar um vocabulário chat que esteja apto para fazer esse desligamento. Porque também já ouvi falar muitos que partiram e os filhos da casa acharam que deviam fazer e fizeram. E só deu barraco. E aí não adianta também. O Pai de Santo foi com Deus. Né? Tem que ter feitos todos os devidos desligamentos. Uma outra questão interessante também sobre isso, que a gente sabe o gasto que é, né? Quando acontece isso, né? Então, esses tempos me questionaram assim, de quem era a responsabilidade, né, do gasto. Quem tem que arcar com aquilo ali, né? Com aquela função toda, né? Do Orissum, da missa, a gente sabe. Se a pessoa não está com a obrigação em dia, tem que ser de 4 pés, tem que ser jogado, né? Por mais pai de santo ou mãe de santo. E aí, a partir daí, se a obrigação da pessoa, do falecido, não estava em dia, ver se vai precisar de 4 pés para todos os santos, quantos 4 pés vai precisar. Se vai ser só de ave, que tem missa hoje só de ave também, né? Eu já presenciei missa só de ave.
Então a gente sabe que é todo um custo, assim, né? Quem seria a responsabilidade disso, né? Aí eu falei, né, que eu penso que a responsabilidade primeiramente é dos filhos de santo, né? Foram aqueles que usaram do axé, né? Que se beneficiaram do axé, né? Aí se os filhos de santo não dão conta, a família tem que entrar, né? E se disponibilizar ali, né? Assim aconteceu com o meu pai de santo, né? Os irmãos de santo, todo mundo ajudou, e aí o pessoal da família também acabou entrando, né, para ajudar com o restante, assim, que tinha ficado faltando. E eu acho que essa é a responsabilidade dos filhos, né? Para tudo, né? Já que a gente soube, aproveitou, usufruímos daquele axé, né? Então aquele é um momento que a gente tem que fazer a nossa parte. É a retribuição, né? Sim, também. com Porque certeza. passou, né, a pessoa passa a vida se dedicando a ti, a tua família, aos teus problemas, e daí quando ele parte, que é necessário fazer. Aliás, essa é uma outra pergunta, né? É obrigado a fazer um arisum? Dependendo do grau de iniciação do, como é que tu diz, do iniciado. O grau de iniciação do santo, né, da pessoa, o babalorixá, o orixá, o próprio orixá, que seja. Pode ser até um orixá da casa, ser pronto isso e aquilo, é necessário. Agora, se um orixá burido, né, necessariamente não é necessário fazer. Aí tem que, é a questão de como a cada vê. Eu já discordo, né? Eu acho que nem que seja um mínimo tem que ser feito, né? Mesmo que a pessoa só tenha um buri, né, de aves, além do buri junto, né? Alguma coisa tem que ser feita, né? Nem que seja apenas um saco, umas aves, enfim. Eu acho que sempre alguma coisa tem que ser feita, né? Para encaminhar, né? E para aquele egum, né? Independente do grau de... Claro que se ele for pai de santo, né? Vai ser uma obrigação... É o óbvio, né? Agora, partindo que não ser pai de santo, e aí que entra as controvérsias. Aí depende do babalorixá da casa de ver isso. No caso, não foi ele, né? Ou algum filho da casa, como é que ele vai ver isso? Aí o pai de santo tem que determinar. E aí ver com o pessoal o que se deve fazer. Eu tenho meus cuidados com relação a essa forma também de fazer, né? Eu vejo muita gente hoje dizendo na internet, nas redes sociais, eu faço o que dá no meu buzo. Daí pera aí um pouquinho, né? Daí tu é o quê? Tu é o profeta do orixá? Não, fala direto, então. Então acho que assim, a gente tem que primeiro entender também que a gente é um interpretador do jogo, né? Sim. O orixá sempre vai falar a verdade, o búzio sempre vai falar a verdade, mas a gente pode sim se equivocar na interpretação disso. E daí levar a nossa vontade para aquilo. Eu já vi falar de muitos casos de grandes sacerdotes que simplesmente não foram feitos o arisum dele, porque ele não quis, porque achava que ia ter um gasto muito grande. E já vi falar de grandes nomes do batuque que, né, despacharam a sua obrigação antes de morrer para não dar trabalho para os seus filhos quando morrer. Também vivenciei. Isso para mim é um absurdo. Eu tenho para mim que é regra. Independente se eu queira ou não, as pessoas que estão comigo têm que entender isso e têm que saber que é regra. Né? No momento da partida do Pai de Santo tem que fazer. Mas o Pai de Santo não queria, né? Porque eu penso também que existe um pouco, as pessoas também, como o gasto é muito, né? E que se há uma brecha para isso, as pessoas já acabam se agarrando naquilo porque vão gastar muito, né? Aí o último agradável, né? Então eu acho que é regra. O pai não queria, não. Ele, no momento que ele foi pro chão a primeira vez que ele lavou a cabeça, ele está concordando com aquilo. Né? Infelizmente a nossa religião, antes de entrar, a gente não conhece ela, a gente vai conhecer principalmente essa parte da ida, né? Da nossa ida, a gente conhece bem depois, né? Que já está na religião. Então assim, no momento que tu lavou a cabeça, tu está concordando com tudo aquilo, com todas as regras, né? Que tem a nossa religião, né? Mas daí eu tenho que invocar o Jairo,
né? O Jair Pereira de Jesus. Para quem não conhece, ele é um afroteólogo, né? Ele Professor Jair. Professor. E ele sempre dizia o seguinte, que um dos grandes problemas que acontece não só no Batuque, mas também no Candomblé, é que a gente não diz isso para as pessoas. Sim. A gente, né, acolhe as pessoas dentro das casas, mas não diz para elas que existe um pós-morte. E que para a gente poder passar para essa outra fase da vida, porque para nós não existe uma morte total, né? A morte ela é um portal para uma outra vida. E ao menos é assim que eu acredito. Como se fosse uma fase, né? Uma fase, daí então tu precisa passar, para poder entrar para essa nova vida, tu precisa passar por um processo iniciático de novo. Esse processo iniciático é o Arisum. Eu entendo dessa forma. Só que a gente não fala isso para as pessoas. Daí as pessoas acham que basta elas virem fazer obrigação para ter a sua vida beneficiada. E daí quando chega na hora da sua morte, daí vem filho, que muitas vezes nem é de religião, né? As pessoas desconhecem. As pessoas não desconhecem e não querem que seja feito aqueles rituais, não querem que seja feito aquilo. Daí vai padre rezar e tudo, né? Então, eu acho que existe... Daí nessa hora, na hora da morte, quer ser cristão, né? Sim. É batuqueira a vida inteira, mas na hora da morte quer ser cristão. Daí, não, só o padre basta, né? Não precisa fazer. Não, gente, eu acredito que sim, que toda pessoa, né, já jogou uma água de quartinha na cabeça, já tem que pensar melhor sobre o que está fazendo. Porque se pediu a bênção dos orixás durante a vida, então tem que repensar, tem que pensar também que a sua vida ela não é só essa, ela continua depois. Sim, eu concordo com isso, eu acho que é assim mesmo. Só acho que a gente, talvez a gente tivesse que ter essa conversa assim, com um iniciado, né? Porque ninguém tem essa conversa, né? Simplesmente vamos ali, vamos lavar a cabeça, precisa disso, daquilo. E a pessoa vai saber disso bem depois, né? E vamos convenhamos. Num momento que de repente não dá mais para ela recuar, assim, ela... Acho que vamos dizer assim, né? Não vou ser tão radical, mas vou ser radical. 90% nem chega nisso, né? Nem chega a questionar sobre Arisum, não fala nada, porque muito neguinho, lava a cabeça. Acho que mais de 90%. Acho que vamos dizer 99%. Vamos ser bem mais nessa linha. catedrático. 99% vão lavar a cabeça, fazer tua obrigação e lareira, ninguém. E as pessoas... Depois a gente vê o que vai acontecer contigo. Vai ver e vão melhorar a tua vida. É porque a pessoa, em geral, modo. E esse é um problema dos terreiros. E a gente, em outro momento, a gente vai discutir exatamente qual é o papel, né, dos terreiros, né, das comunidades tradicionais. Mas eu acho que um dos problemas é isso, é que é um utilitarismo do terreiro, um utilitarismo do orixá. A gente, então, acaba, por uma questão de sobrevivência da casa, promovendo, né, benesses, né, para todo mundo. Né? Então, quando as pessoas vêm aqui, elas vêm atrás dessas benesses. Elas não vêm atrás de uma espiritualidade, né, de um caminho, de uma... mas aí nós vamos entrar num outro assunto, que na realidade eles não vêm a fim de nada, eles vêm a fim do status. Que isso é um outro assunto. Tem também. Outro assunto. As pessoas querem status hoje. Elas não querem pular aprender esse, nada. Mas a gente vai pular isso para deixar para outro dia. Eu estou me coçando para falar sobre isso. Vamos falar. Falaremos. Secretários aí, anotem aí que a gente tem que fazer essa discussão. Porque... Mas voltando ali pro Egum, então, ainda tem uma outra, que é até um tanto delicado de falar hoje, mas tem uma outra questão a respeito do Egum, que é o tempo de luto, né? Tempo de luto. Então, isso tem sido muito questionado no Facebook, né? Tem sido assim assunto de brigas, né, entre irmãos, enfim, entre famílias, né? Filhos, orixás. Exatamente, né? Tempo de luto. Então, eu vou dizer o que eu penso, né, e o que eu digo aqui para os meus, né? Eu fiquei 1 ano de luto quando meu pai de santo faleceu. Na realidade, eu fiquei mais tempo, né? Mas eu acho que 1 ano é um tempo, assim, para o teu pai e para tua mãe de santo, eu acho que é o tempo correto, assim. Tu precisa respeitar a tua ancestralidade, tu precisa respeitar quem fez alguma coisa por ti, né? Se o teu pai de santo morreu hoje, amanhã tu tá lavando a tua cabeça. Eu tenho amigos que fizeram isso, me desculpem,
Mas a minha opinião é essa, se tu fez isso, acho que tu faltou com respeito com o teu pai de santo. Né? Porque Tá desonrando. O cara fez tudo por ti, a mãe de santo fez tudo por ti, nos teus piores momentos, ele que estava contigo, ela que estava contigo, te abraçou tudo contigo. E aí ele vai embora e aí tu quer dar seguimento à tua vida, tu não quer saber, porque tu, sabe, fica... Acho que a pessoa fica mal vista assim no meio religioso, né? Eu acho que é um ano, a gente sabe que é difícil um ano, ficar um ano sem religião, ficar um ano sem... É difícil, né? Eu fiquei um ano, né, e não tive problema nenhum. Cumpri meu luto, né? Até do mel, né? Aí pega um do dendê, como é que É verdade. Então... Porque fica se coçando, né? Tá aqui, ouve... Não. Como é que faz, né? Eu compreendo, eu te compreendo, né? Eu também sigo muito... Inclusive, eu fiz luto quando meu pai carnal e a minha avó carnal faleceram e eles nem tinham nenhum vínculo religioso mais comigo. A minha avó chegou a ser minha mãe de santo. Na minha primeira iniciação, eu fiz só um buri com ela, né? Mas depois eu dei continuidade com o pai Pedro. E ela, quando ela faleceu, né? Não apenas em memória dessa relação religiosa com ela, mas também em memória, em função dela ser minha avó consanguínea, a pessoa da minha família que me antecedeu. E do meu pai carnal, que eu nem via tanto assim, né? Mas quando ele faleceu, eu também fiz um luto, né? E me privei de estar, claro, não por um ano, né? Agora, o tempo, um ano, eu acho que isso é uma coisa que todos os lados, né? Claro, que a gente não está representando todos os lados, né? Tem uma pessoa de Jeje, duas de Jexá, e daí então não dá para falar sobre todos os outros. Mas eu acho que de forma geral, pelo que eu entendi até hoje, né, um ano é o tempo que se dá para um filho que perdeu um pai. Perdeu não, né? Que o seu pai se juntou à massa de origem. Massa de origem. Então, o ano seria um pai ou uma mãe, né? Eu falo do pai de santo ou da mãe de santo. Né? Quando ele falece, tu tem que ter esse ano de luto. E daí eu pergunto para vocês, e se tu... Mas antes desse um ano, pode lavar a cabeça assim, com outra pessoa? Tipo assim, tirei a mão da pessoa. Então, aí nós vamos entrar na grande... Daí é polêmico. Eu acho que não. A minha opinião, né? A opinião cada um tem a sua, né? Não se ofendam comigo, mas a opinião cada um tem a sua. E eu penso pra mim que tu... E será que tem necessidade de tirar a mão? Tem necessidade? Eu acho que tem, mas no devido tempo. Tá acho bom. que tem que passar o ano. Mas eu não concordo. Eu acho que tu tem que te resguardar assim, esperar aquele um ano e ver. Eu acho que a partir de um ano tu vai. Questão de. Ver o que tu vai fazer. De santo, questão de orixá. Um ano te resguardar, te reservar, caso reservar, inclusive até da sociedade religiosa, para procurar outro nome do orixá, o orixá. Só que não é o que acontece, né? Não é o que acontece. Não, hoje não acontece Mas isso. daí então o problema é moral. É moral. Não é de moral, fundamento. É ética. Sim. É que a questão ética também é individual, né? Mas Vamos que dizer, aí a gente entra na questão do respeito, né? A questão ética é E individual. aí, assim, a gente percebe hoje que o batuque realmente não existe mais o respeito, né? Não só falando do Egum, do morto, que já faleceu, que, enfim, falando dos vivos também, não existe, o respeito não é o mesmo, né? Sim. Que se tinha... Então, outro assunto também, bem questionável, né? Bem questionável. Aí a gente já entra no outro patamar, aí, no outro assunto, patamar. que é a questão do respeito, que hoje não existe mais o respeito, né? Hoje as pessoas simplesmente acham que elas são autossuficientes, né? Sim. Então o Pai de Santo morreu, ela vai lá e faz o que ela acha que ela deve fazer, né? Independente de... As pessoas até devem estar perguntando sobre o meu caso também aconteceu, mas eu até nem gosto de comentar muito, mas alguns, vou dizer assim, até ex-filhos de santo lá da casa, ex-filhos de santo, me questionaram, né? Porque eu tive um tempo de luto bem curto, mas eu não tinha necessidade. Eu estou sob a égide de um pai de santo, né? Vou deixar. E ele me determinou determinadas datas e
podendo se prolongar mais. Mas como eu necessito vivos de religião, não tinha como me afastar por tanto tempo. Então, o tempo do santo foi determinado, o tempo do meu luto foi determinado, é uma bandeira, né? E tranquilo. Estou aí superando o dia a dia, mas a questão é o tempo de luto. O tempo de luto é determinado diante da casa que a pessoa está. Eu penso também que existem, fora essa questão, eu acho que um ano para Pai Santo e Mãe de Santo é uma coisa geral, assim, né? É uma coisa que eu acho que a maioria do batuqueiro tem essa fala de um ano, né? Não estou dizendo que todos cumpram esse um ano, né? Sim. Bem diferente. Mas eu acho que... E aí dentro da casa o Pai Santo estipula, né? Morreu um irmão, um filho de santo. Aí ele vai estipular, né? Dependendo do grau de aproxo daquele filho. Se o filho tem casa aberta, se não tem casa aberta, o tempo que os demais da casa vão ficar de luto, né? Sim. Os filhos daquele, um ano. Os irmãos de santo, os afiliados e o próprio pai de santo também, né? Aí a partir daí acho que a maioria joga para ver, enfim. Não existe um padrão assim, né? Não existe um padrão. Se morrer um irmão de santo meu, quanto tempo eu devo ficar? Quem vai dizer isso é o meu pai de santo, né? Sim. Se o meu pai de santo não está vivo, quem vai dizer isso é o meu guzo. Isso é hierarquia no batuque também, que é uma hierarquia pela senioridade, né? Então quer dizer, o mais velho é que vai determinar. Então, o mais velho que tenha vínculo direto ali, pelo menos, com aquela comunidade, né? Daí, então agora, claro, tem... ainda tem um monte de coisa que a gente pode discutir a respeito disso, né? Sobre o tempo de luto, sobre... Afinal, quem é Egum, quem não é, né? Fortalece ou não fortalece. Eu acho importante essa questão que a gente meio que passou batida, a questão... Batida não, falamos bastante, mas acho que a gente tem que reforçar sempre a questão da necessidade de se fazer o Arisum. E isso também remete como a ideia de que se é necessário fazer o Arisum, então tu tem que saber fazer o Arisum. E hoje o que a gente percebe é que também muitos e muitos sacerdotes não sabem como se faz, né? Concordo com isso. E daí... se for entrar nessa seara aí, muitos sacerdotes só sabem fazer os santos ali, a pessoa nem sabe isso. Jogar búzios, fazer feitiço e deu. Na realidade, eu acho que por questão do medo, né, do receio, as pessoas acabam deixando isso para segundo plano, assim, não querendo até muito saber, muito entender que tem medo, que tem receio. Mas eu tenho para mim que, na realidade, todo pai de santo, né, toda pessoa pai de santo ou mãe de santo deveria, pelo menos, saber o básico sobre isso, né? É que também requer tempo. Hoje é a questão da fábrica de pai de santo, não há. Que fábrica? Não há se tempo fábrica hábil. de pai de santo? Sim. Tem, né? Infelizmente, tem que falar. Existe. E não há esse tempo hábil para fazer esse tipo de situação aí. Comentar, falar em Arisum. Eu acho que existe muita mecanicidade nos pais e mães de santo de hoje, né? Quer dizer, as pessoas aprendem a fazer rituais, mas não aprendem os seus significados e nem a sua real importância. Também entrando nisso aí, por favor. E o Arisum é um deles, né? Então, assim, para mim é crucial que um pai, uma mãe de santo, sobretudo se tem uma casa já consolidada, já bastante antiga, tem que saber minimamente fazer os rituais, né? Porque ninguém está livre. Ninguém está livre, né? A morte, né, Iku, e aliás, as interpretações teológicas sobre Iku vêm de duas formas, né? Ora como orixá, e daí então quer dizer, a gente precisa respeitar ele como uma divindade, ora também o vê como um Adiogum. Quer dizer, um espírito uma entidade, melhor dizendo, não é um espírito, é uma entidade maléfica, que vem para perturbar mesmo os seres humanos. E daí, por exemplo, na tradição africana,
pensar no Iku como algo que tem que se respeitar e que, portanto, ele tem um papel fundamental que é de transportar os vivos para outra dimensão, né? outras possibilidades, e daí então tu precisa conhecer esses rituais. Claro, com certeza. Se tu não conhece, o que tu vai fazer? Vai ter que passar para outra pessoa que conheça. Hoje o que acontece é isso, né? De fato, hoje tem alguns pais santos, alguns pais e mães santos que têm um conhecimento maior, que eles acabam fazendo os rituais para outros pais santos, né? Fazendo para outras casas, né? Para filhos de outros pais santos, para pais santos que já foram também. Então essas pessoas estão sendo as referências, né? No culto ao Ogum, né? Porque são poucos que sabem fazer, né? Eu sinceramente, eu conheço bem poucos, assim, que sabem. Do meu conhecimento, olha, não passam de 10 que sabem fazer assim, que de fato sabem. Os demais não têm conhecimento. Uns até preferiram não aprender, né? E tem gente antiga aí, tem pessoas antigas que preferiram não aprender também e nessa situação chamar uma outra pessoa para fazer, né? Sim. Escolher. Agora o problema mesmo é quando é o pai ou mãe de santo que morre, né? Sim. E daí, quer dizer, o filho embala pai, não pode fazer? Diz que dizem, né, os antigos, que filho não manda pai, né? Então, eu tenho pra mim isso, né? Eu, quando faleceu meu pai de santo, a gente chamou o pai Tião pra fazer, né? Eu acho que filho não manda pai. Filho não manda pai. Concorda? Concordo. Teria que ser, ainda mais que fez seu santo, fez isso, fez aquilo, te deu aconselhamento, te aconselhou a vida toda espiritual. Eu acho que tu também não tem essa pessoa, filho não tem a frieza necessária também para fazer o correto. O que precisa ser feito. Tem um problema emocional, então. Aí existe o problema emocional. A ligação é muito grande, né? Pelo emocional, enfim, sentimento. E aí naquele momento quem já passou por isso, né? Espero que ninguém passe, assim, mas quem já passou sabe o quanto é duro, assim, né? Porque tem exemplo que passamos lá na nossa, no caso, foi bastante emocional a questão. Aí imagina se você. Mas foi uma questão bem complicada. Abalou a casa toda. Então, não. Filho, jamais. Não, é a minha concepção, jamais. Nessa parte aí, não. Então há uma concordância aqui, ninguém discordou. Na realidade, porque tem coisas que são fica meio óbvio. São meio relevantes, não dá pra tu dizer, né? Mas e daí tá, a gente falou de luto entre pais e filhos, né? E quanto a parentes de santo? Tios, sobrinhos, irmãos. Então, aí eu acho que depende da proximidade, né? Porque às vezes uma família grande, que nem vocês, tem algumas pessoas que vocês não têm relacionamento, né? Vocês sabem que são da mesma família, mas, né, não tem um relacionamento próximo, né? Eu acho que tudo depende disso, sim. O tempo do luto para esse tipo de situação depende da proximidade. Qual é o teu relacionamento também com a pessoa, né? Porque aí tu não vai fazer um ano de luto, né? Não tem necessidade. Penso eu que não tem necessidade, né? Então eu penso que cada casa determina aí as suas datas, né? O pai de santo, no caso, né? Ou a mãe de santo, nesse caso, ele determina, né? Olha, faleceu fulano, avisa os filhos, e aí ele já determina, vamos fazer, cancelada as obrigações, vamos fazer 7 dias, vamos fazer 32 dias, vamos fazer, sei lá, um mês, 7 meses, né? Acho que isso depende, né? E como já aconteceu na nossa família, né? Aí cada irmão determina o tempo. Um mês, 15 dias, 7 dias, ou então fechar o quadro santo 3, 4, 7 dias. Dependendo da proximidade. Porque tem outros irmãos também que não fizeram nada. Também o Gogó e o Xali, o pai Pedro, determinou o tempo de luto e fizeram aquele tempo,
questão de padronização, mas o a mais aí fica a cargo da proximidade do irmão. A intimidade, né? Que tinha, né? A intimidade que tinha. Eu penso assim, aí o pai de santo, a mãe de santo que resolve, né? Na hora, né? Logo o seu buzo, o chá vai responder, enfim, né? Acho que no mínimo, assim, para qualquer... acho que eu tenho visto tanto assim luto de 1 dia, 2 dias, 3 dias. Enfim, acho que aí cada um determina mesmo, né? Se não dá. Não, a gente mas para mim tem algumas coisas que são inconcebíveis, como por exemplo, eu fui já para aqui a nossa câmera está avisando que faltam 10 minutos para acabar. Valeu. E vocês estão vendo que é uma equipe e uma plateia, vocês não estão vendo a plateia. Né? Mas tem um caso, né, que eu fiquei horrorizado, né? Que eu soube de uma mãe de santo conhecida que faleceu repentinamente, e daí, que não tinha nenhuma ligação espiritual com a gente, nem nada, e que daí eu fui num batuque, e numa cidade aí fora de Porto Alegre, cheguei lá, quem estava tocando eram filhos dela, quer dizer, os alabês, né, que ainda deveriam estar em período de luto, não tinha feito nem 32 dias ainda, né. Então na minha concepção isso não foi moralmente válido, né? É uma questão moral, ética. Né? A pessoa que te cuidou faleceu, ainda está nessa transição, né? E tu vai lá. Aí existe uma outra questão também aí nisso aí, quando é a profissão, né? Mas daí essa é uma outra discussão. Ela meia profissão, daí essa nós vamos brigar. Essa vamos bater na gente. Né? Vamos brigar porque. Vocês têm uma noção, pessoal, que nós não estamos aqui para polemizar mesmo. Polemizar, discutir, conversar, e nem sempre vai se concordar. Mas vão ser assuntos polêmicos. Mas eu já estou me coçando aqui, porque tanto tem que dizer, né? Para mim não, Alabê é sacerdote, não é um profissional. Então não tem que fazer do seu ofício uma profissão. Mas foi ele que disse isso. Que está virando isso, né? Mas voltando, ainda dá tempo ainda de falar alguma coisa sobre arroz com galinha? Dá, ainda tem. Sim, arroz com galinha. Arroz com galinha. Pô, a gente não vai terminar essa conversa molhadinho sem falar do arroz com galinha. Arroz com galinha. Afinal, arroz com galinha pode comer fora dos rituais? É complicado, mas assim, sendo na casa de uma pessoa que não sabe que eu sou, religião, afro, sou obrigado, né? Não vou passar fome. Tendo aquela premissa que eu posso passar mal depois, né? Já aconteceu isso, já aconteceu. Tu comeu e passou mal. Legal. Então, eu também tenho que confessar aqui, né, diante até dos meus filhos aqui, que é umas coisas que a gente não conta perto dos filhos, né, que a gente tem uma imagem toda, né, a zelar, né, mas enfim, então, uma vez no trabalho, uma colega me ofereceu e eu não podia sair para o almoço e ela me ofereceu, quis partilhar comigo a refeição dela, e ela me ofereceu e eu fiquei encabulado, na hora eu disse que sim, né, mas eu não sabia o que era. E quando ela serviu, eu vi que era arroz com galinha. Eu não quis fazer uma desfeita, né? E aí eu acabei, né, comendo, né? Se me fez mal, eu acho que psicologicamente me fez um mal danado, assim. Porque aí tudo que acontecia eu achava que era por conta daquele arroz com galinha, né? Deu um tropicão na porta, é o arroz com galinha, sabe? Então acho que o mal maior foi psicológico do que físico, assim... ou religioso, enfim. Às vezes, em nome de boas relações, né, a gente acaba violentando até mesmo a nossa crença. Né? Claro, porque a gente é pego de surpresa também. No teu caso, você é pego de surpresa, né? Se me oferecer e eu souber, eu vou dizer não, muito obrigado. Então, quer dizer, quando a gente pega de surpresa, às vezes a gente fica sem saber, né, o que dizer. E acaba concordando
porque é também da natureza nossa de religiosos primeiro concordar e depois ver assim, não devia ter concordado. Não devia ter concordado. Mas enfim, então eu acho que a mesa está meio unânime aqui também, né? Não se come arroz com galinha fora dos rituais. Daí tem o pessoal que tem um bando de argumentar, mas a galinha é do açougue. Ah, mas então dá pra fazer porque a galinha é do açougue. Não, meu querido, a que dá pra fazer é a galinha que foi imolada para os legumes. Então quando tu faz a imolação para os legumes, essa que é a galinha que tu pode comer. O que tu não pode comer é todo o resto. Entendeu? É verdade. Então, É uma grande confusão sobre isso, né? Mas o pessoal a inverte, troca as bolas, inverte as coisas aí. E acha que não, que só não pode comer se a galinha foi feita para... Não! Se foi feita para os legumes, essa é que é o arroz com galinha que pode comer. Porque é deles. E daí sim, tu está compartilhando com eles. Agora essa galinha que tu comprou, sei lá de onde também, não sei, não interessa. Se está fora de um ritual, não pode. Não pode. Isso é que nem porco para judeu. Né? Ninguém pergunta para o judeu por que tu não come porco. Não, tá na Bíblia e ele não come Deus. Islâmico também não. E nós é o arroz com galinha. Sim. Não pode comer, não pode. E risoto, né? Já ouvi dizer assim, e risoto. Uma galinha separada. Eu prefiro... Vai misturar, a galinha separada. Não, aqui em casa a gente não faz nem risoto, assim. Ele é ortodoxo, né? Ele é ortodoxo. Não, eu sou um vaqueiro tradicional. Até onde eu trabalho. Cadê a bombicha então? Até onde eu trabalho, inclusive, foram fazer também um arroz com galinha e perguntaram pra mim, né? Se podia fazer separado. E eu, olha, não posso, né? Se não tiver outra coisa, aí não. Devido a um número bem grande de batuqueiros, eles resolveram não fazer o afrodescendentes que cultuam a religião de matriz africana. Eles resolveram não fazer, eu achei até bacana da parte deles, né? Porque eles não sabem nem qual é o fundamento do arroz com galinha e foram É uma questão de respeito. Pelos outros colegas também, que nem eu não ouvi comer. E eu respeito também, né? Eu achei bastante interessante. Eu tenho um dos meus filhos, meu filho mais velho também, né? Tá trabalhando lá nos Cabos Soldado. E todo final de semana eles fazem um almoço. E agora resolveram todo final de semana fazer o arroz com galinha, né? Daí quando ele chega lá, ele chega a ficar branco, né? Porque é arroz com galinha, daí então ele não come, não? Daí o que acontece? Ou passa fome ou vai comer na namorada que mora ali perto. Agora, comer mesmo não dá, né? Pra mim é diferente o risoto, né? Porque o risoto, tu cozinha a galinha sem osso, né, numa panela e o arroz em outra, depois tu mistura. A galinha com arroz, ou a galinhada também, que como se chama, tu cozinha a galinha com osso junto com arroz. Né? Os dois são cozidos juntos. E daí se coloca mais ingrediente ou não, se é molhadinho ou se é seco, pra mim não faz diferença, pra mim. Agô. Agô e deu, né? Agô e vai. Bom, temos aí 3 minutinhos, 2 agora, então, pra encerrar esse bate-papo aí. Eu queria falar algumas coisas, assim. Claro, né? claro. Vou deixar ali. Passar um pouquinho. Né? Acho que de repente a gente pode até deixar isso assim, mais ou menos assim, no finalzinho, cada um fala uma coisa. É uma coisa que eu tenho que falar, assim, né? Porque me lembrei do meu irmão Edinho, né? O pai Edinho do Oxalá, né? Conversamos ontem, né? Sobre a questão, assim, que eu vou deixar para reflexão aí de vocês aí, né? O quanto mudou, assim, o quanto as pessoas mudaram, né? O quanto mudou a fé das pessoas, né? Que hoje elas não estão buscando mais aprendizado religioso, né? Hoje elas estão buscando status, elas não querem fazer religião, elas estão fazendo negócio, né? Elas chegam a um determinado pai de santo ou mãe de santo e aí simplesmente eles negociam, né? Fazem uma comercialização daquilo. Tu me dá o que eu preciso e eu te dou o dinheiro que tu quer por aquilo, né? E aí estão formando-se aí mães de santo e pai de santo sem nenhum aprendizado, sem nenhuma bagagem religiosa, porque não tiveram lá na casa do pai de santo, não tiveram humildade para estar lá na casa do pai de santo para aprender, para saber como funciona, como tem que ser, como é as coisas da sua nação. Então deixa aí de reflexão aí para vocês pensarem sobre isso, né, que será um dos nossos assuntos, né,
Vamos fazer religião, né? Não vamos fazer negócio. Isso aí, que eu tava meio engasgado pra falar isso aí. Uma coisa até que eu queria dizer, também para encerrar aí, a questão, até me desculpe por falar a fábrica do Pai de Santos, que tem bastante. Eu tenho irmãos Santos Novos, mas também os irmãos Santos Novos também eu vi eles já na religião desde criança. Então eles sabem muito. Apesar de eles serem novos, né? Eles sabem muito. Então. São novos em idade, mas não em tempo Não, em termos de religião, então eu valorizo também. É que está acontecendo isso aí, está acontecendo bastante, mas valorizo aqueles que já têm um berço lá desde criança. Inclusive estou formando um lá em casa também que está afiadinho. Mas é bonito isso, o filho de santo sentar contigo para aprender, né? Sim, isso E tu poder passar o teu conhecimento para ele, né? Tu tá passando a tua bagagem que tu teve, tá repassando o teu axé nesse momento, né? Do que adianta tu ter 30, 70 filhos de santos e nenhum sabe fazer nada. Então, E até te digo mais, é mais bonito, né? É mais completo, inclusive, né? Tu, enquanto filho de santo, sentar com teu pai de santo e tirar as dúvidas, do que tu ficar no Facebook perguntando coisas também. Né? O pai Face, né? O pai Google, pode trazer algumas explicações, mas não ignore a bagagem que o seu sacerdote possui. Né? Porque essa pessoa aí muitas vezes não diz nada, muitas vezes tu até não dá nada para ele, e é uma pessoa que tem uma bagagem imensa, que sabe muita coisa que no cotidiano, inclusive dos próprios rituais, né, das obrigações, não precisa ficar botando para fora, né? Então tu só vai pegar, tu pega as pérolas, é quando tu tá sentadinho ali, às vezes até tomando uma cervejinha, né? E daí ali, pai, me diz uma coisa, como é que é tal coisa? Não, é assim, é assado, é aquilo outro. Porque o pai, se tem uma coisa que um pai e uma mãe de santo gostam, é quando um filho de santo pergunta coisas sobre religião para eles. Na hora certa. sim, na hora certa. Não é na hora que o pai tá lá, né, na função, suando a camiseta, tu vai perguntar, pai, pra que é isso? Ele vai te mandar, para aquele lugar mesmo. Então, né, na hora certa, depois do descanso, depois está todo mundo tranquilo, sentar e conversar com o pai e com a mãe, é garantia de aprendizagem sempre. E outra coisa também, você tem que ser um bom ouvinte. Sim. Né? Um bom filho de santo é o que ouve. Se tu vem querer dizer pro pai de santo que tu sabe, então é o seguinte, pega as tuas coisas e abre pra casa. Filho de santo bom é aquele que ouve. Bom, gente, passou o nosso horário, tá chovendo, agora isso vai atrapalhar o áudio. Querem dar um adeus final? Um abraço a todos. E até a próxima. Espero que tudo e nos dê incentivo para continuar. Trabalho aí, é bem interessante. É isso aí. Nossa proposta, né, é que esse vídeo ocorra a cada mês. Uma vez por mês a gente faça uma reunião dessas aí para debater. Vocês podem mandar perguntas também, participar, que a gente vai continuar nesse cafezinho aí com todo mundo. Entre nós, às vezes, de repente convidamos mais pessoas também e também com quem estiver assistindo. Abração. Diretora, pode ir. Aí.